Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais, passando aqui para deixar uma mensagem da palavra de Deus, no canal para todos. Mas antes, meus queridos, eu quero agradecer você que já se inscreveu no meu canal. Muito obrigado. Que nosso Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, E que dê muito amor no seu coração e muita paz. E você que não se inscreveu ainda, eu peço que se inscreva, compartilhe com seus amigos, familiares, ative o sininho aí na posição todas e deixa o seu like, para crescimento do canal. Peço que assista meus vídeos até o final, para que você entenda a mensagem. Porque para nós que estamos na graça, não é mais aquele sistema, Nós quer transmitir, o sentido da mensagem é essa, nós quer transmitir aquilo que Deus nos revelou para que chegue até você, que às vezes você está numa denominação dessas religiosas aí, seguindo a tradição, um mandamento de homens, um ensinamento totalmente de leis, onde que nós já estamos na graça, estamos vivendo a graça, Em época da obra totalmente consumada, Então agora nós temos que viver a graça. Não precisamos mais de um homem como um líder espiritual para fazer a ponte entre nós e Deus. Não, esse véu do templo já foi rasgado, meus queridos. Quando Jesus morre, que o véu do templo é rasgado, ele é rasgado de cima para baixo, mostrando que não depende de homens, não depende de nós, mas sim do Pai Eterno. E quando ele abre ali, o véu do templo ali, está mostrando que abriu porta para todas as nações da terra, para ter acesso à salvação. E não só os judeus, que era o povo da promessa. Porque o povo da promessa eram os judeus. Tanto é que tá os profetas lá, escreveram, tá das profecias. Todas as promessas voltadas para Israel, voltadas para uma nação. Você não vê promessa de Deus para gentios. Gentios não é de gentileza, é gentios de sentido de nação. E nós somos gentios, Nós somos gentios. E a partir dali, da morte de Jesus, nos aproxima do Pai. Entende? Não só os hebreus que eram o povo da promessa, agora todas as nações da terra têm acesso à salvação. Então hoje, na graça, nós não precisamos de um líder religioso, nós não precisamos de pagar dízimo para alguém pedir a Deus para nos abençoar. Não, nós já somos abençoados. Entende? É nesse sentido. Eu tenho o conhecimento, Deus iluminou minha mente, e como de vários irmãos aí que tem aí pregando por aí, o Evangelho da Graça, a ideia dessa mensagem é te mostrar o que está acontecendo no sistema religioso. Fiquei lá durante 15 anos, eu não tinha um conhecimento, mas só que no meu coração Deus falava que tinha algo errado. No meu coração, Deus me falava que não estava certo, porque quando eu li as cartas de Paulo, meu Deus, que eu ia fazer comparação com o que estava acontecendo, eu ficava confuso, Eu ficava confuso, a ponto de eu buscar entendimento, e graças a Deus encontrei. Deus já estava usando os irmãos aí da graça, apesar que os irmãos aí não falam nos outros canais, que nem o irmão Geraldo Luiz, Cristiano França, esses irmãos que já estão há mais tempo aí, eles não falam nos outros irmãos também que estão transmitindo a mensagem, entende? Porque a ideia não é lucrar em cima do irmão, a ideia não é dizer que eu estou salvo e o meu irmão ali está no inferno. Não, isso não existe. A ideia é ensinar, é passar aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus me mostrou, e que hoje, graças a Deus, estou liberto do sistema, da culpa, entende? Muitas vezes lá na igreja, do sistema religioso, um irmão ali caía, entende?
questão do negócio de fulano caiu. E ali, em vez de alguém chegar lá e chamar, orientar, passar uma mensagem, não, ficava com conversinha ali, um falava uma coisa, outro falava outra, colocava aquele irmãozinho lá no banco, lá, no último banco, sem falar, né? O constrangimento que aquele irmão vivia. E a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus tem que abraçar. Amai-vos os outros como vocês mesmos. Entende? Nós que somos conhecedores da verdade, da palavra de Deus, porque a verdade é a palavra de Deus. Não é o que eu falo. Se eu falo da palavra de Deus, eu estou falando da verdade de Deus. Entende? E ali, colocava aquele irmão no banco, não orientava e o bairro todo ficava sabendo ali que aquele irmão estava em pecado. Entende? Isso é no sistema religioso. Na graça não tem isso. Na graça, você que tem um conhecimento da palavra de Deus, você tem que passar. Porque se aquela pessoa tiver um chamado, com uma simples mensagem que você fala para ele do amor de Deus, Deus vai abrir a mente dele e ele vai gerar curiosidade e ele vai buscar a entender. Entende como que funciona? Não depende de nós, depende de cima. Agora o que temos que nós fazer é orientar, mostrar na Bíblia que as leis já passou, que os profetas já passaram, que Jesus de Nazaré cumpriu a missão dele, ele cumpriu, ele pôs fim na lei, que nós temos que mostrar que aquelas coisas, aqueles rudimentos eram para os judeus, para os hebreus, que judeus e hebreus são a mesma nação, vem tudo de Abraão, entende? Não misturar isso, trazer leis para o dia de hoje. Pastor falando que ele vai orar não sei quantas sexta-feira, não sei quantas campanhas de Daniel ali, para que você seja abençoado. Não, meus queridos, você já é abençoado. Você já está na presença de Deus. Muitas vezes você não tem um conhecimento, você está afastado. Ou você tem o conhecimento, mas no sentido da religião. Entende? Quando Deus abre a sua mente, o seu coração, para você entender o significado da mensagem, as coisas mudam. Agora você já vê o seu semelhante, o seu próximo como a ti mesmo. E você vive na terra sabendo que aqui é só uma passagem. Aqui você está cumprindo uma missão, porque você é um cidadão do céu, é um cidadão de perto de Deus, porque Deus habita em você. Não naquele templo religioso, naquela igreja onde tem aquele pastor ali tirando dinheiro a qualquer custo e dizendo que está levando você à salvação. Não, isso não existe. O que existe é a mensagem de Deus, da palavra, né, do apóstolo Paulo, a mensagem da graça. Para isso o apóstolo Paulo foi levantado, de Saulo para Paulo. E a mensagem dele está aí até os dias de hoje. Não é uma mensagem nova, né? O Evangelho da Graça não é uma mensagem nova. Mas não tem como falar do amor de Deus, da palavra de Deus, sem ler antes, né? Vamos começar a estudar aqui em Mateus 23, a partir do versículo 1, e vamos vendo o que aconteceu com Jesus de Nazaré e depois da morte e depois da cruz, o que aconteceu depois do apóstolo Paulo, que foi levantado por Jesus, né, por Deus, para essa mensagem da graça. Mateus 23, 1 fala assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo, versículo 2, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Então, eles assentavam na cadeira de Moisés para impor jugo, impor fardo no povo. A mesma coisa de hoje. Os pastores, os grandes religiosos, eles impõem fardo no povo. Entende? Você não pode isso, você não pode aquilo, aquelas doutrinas que não existem mais. Aqueles pesos de pagar dízimo, envelope cheio de dinheiro lá para a campanha. Entende? Essas coisas não existem mais. O 3. Portanto, tudo que vos disserem,
Isso fazeis, e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Aí Jesus concluiu. Você senta na cadeira de Moisés, impõe fardo ao povo, mas vocês não praticam. Vocês é os doutores da lei, entende? Vocês é os escribas, aqueles que escrevem, né? O que é ditado para o povo fazer. Mas vocês mesmos não fazem. Todo sábado ali, eles ficavam no templo ali, pregando a lei, ensinando a lei e mandando o povo fazer, mas eles mesmos não faziam. A mesma coisa que está aí no sistema religioso de hoje, entende? As mesmas coisas. Se você tiver no sistema religioso, a partir desse vídeo que você está assistindo, começa a prestar atenção, que você vai entender o que eu estou falando, porque eu tive lá 15 anos e Deus me mostrou, né, que não estava certo aquelas doutrinas. E quando eu comecei a estudar na Bíblia, a palavra de Deus, as cartas de Paulo, eu vi o porquê que Paulo estava falando, porquê que Paulo tinha confronto ali com os escribas ali, os fariseus ali, na sinagoga ali, naqueles tempos ali, Paulo tinha confronto com eles, porque Paulo estava passando a mensagem, pregando a mensagem da graça, do amor. Graça, favor imerecido, né? Porque Deus nos uniu a Ele através da morte de Jesus na cruz, entende? O véu do templo foi rasgado ali e abriu a porta para os gentios também, entende? Porque até ali era só os hebreus, os judeus que eram salvos. Os gentios não tinha, na visão deles, os gentios não tinham chance com Deus. Era um povo totalmente esquecido de Deus. Entende? Vamos aqui em Marcos 12. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Então, quando os judeus ali, os escribas, viam Jesus pregando ali, Jesus estava pregando bem, falando bem, aproxima um escriba, escrivão da lei, das leis lá de Israel, e já pergunta a Jesus qual é o primeiro, o grande mandamento. Tipo assim, porque Jesus já tinha falado lá da lei, que ele sentava lá na cadeira de Moisés, fazia, mas não praticava. Então aqui eles veem Jesus e falam, não, eu vou perguntar, entende? Quer dizer que para pegar Jesus ali numa falha. Marcos 12, 29. Respondeu Jesus, o primeiro, e aí Jesus dá a impressão que fala em tom alto, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, não tinha senhores ali. O Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único. E ali Jesus respondeu maravilhosamente, entende? O Senhor ouve Israel. Então Jesus não falou ouve mundo, ouve Brasil. Ele falou ouve Israel, ele estava falando com a nação. O Senhor nosso Deus é o único. 29. Respondeu Jesus, o primeiro, vou ler de novo. Respondeu Jesus, o primeiro ouve Israel, palavra maravilhosa, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus falou com eles, ouve Israel, porque Jesus sabia o que estava acontecendo. No 30, aí agora Jesus falou ouve para chamar a atenção, né? E Jesus vai aqui no versículo 30, Marcos 12, 30. Amarás, olha aí o grande mandamento, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o grande mandamento. E de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o grande mandamento. Entende? Esse é o grande mandamento. Ali Jesus, quando fala isso, automaticamente, ele deve ter ficado sem graça, né? Porque com a resposta dessa, para quem estava ensinando o povo errado, dá para ver que com certeza ele não ficou satisfeito. João 8,
livro de João 8, versículo 56. Jesus diz: Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia, viu e alegrou-se, porque a mensagem que Jesus vinha, Abraão já sabia. E Abraão exultou, ficou alegre, né, para ver aquele dia. 57. Dizeram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? A gente percebe que Jesus teve dificuldade com eles por causa da lei. Hoje, se Jesus vins, entende? Se Jesus vins pregando o evangelho da graça, que eles não aceitam, ia ter dificuldade. A mesma coisa, ia ter dificuldade com o povo do sistema religioso, porque eles não aceitam a mensagem da graça, a mensagem ensinada pelo apóstolo Paulo através, né, que Jesus concedeu ele para pregar a mensagem da graça. A mesma coisa. 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existiu, eu sou. Entende? Antes que Abraão existisse, Jesus já existia. Entende? 59. Então, o que eles fizeram? Pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Aqui é João 8, capítulo 8, versículo 59. Jesus, quando eles viam que Jesus atingiam eles com a palavra da verdade, confrontava eles, né? Ali tinha confronto. Jesus pregando a verdade e eles ensinando o povo a mentira. E quando Jesus vinha com a palavra, eles não aceitavam. Igual hoje, se você for falar com o irmão do sistema, ele não aceita, ele quer te provar de toda a força dele que ele está certo. Briga, discute com você e depois vira as costas. Comigo aconteceu. Eu ganhei um inimigo. Depois que eu conheci o Evangelho da Graça, eu ganhei um inimigo, um pastor. Fazer o quê? Paciência, né? Que ele veio me falar, ele começou a me falar, eu falei para ele do amor de Deus, perguntei a ele se nós estávamos vivendo lei, ele não soube me explicar e virou a cara. E virou a cara. Mas eu não tenho ódio dele, é meu irmão. Um dia Deus vai abrir a mente dele. Atos dos Apóstolos 21, o apóstolo Paulo já diz assim, aqui agora já é a graça. Já está, né? O evangelho a sendo pregado aqui é o evangelho da graça. É um período onde que Paulo também teve dificuldade para mostrar para os irmãos, para todos aqueles irmãos, que não era mais pela lei, e sim pela graça. Mas foi um período também difícil. Atos dos Apóstolos 21, a partir do versículo 20. Ouvindo eles isto, eles quem? Os judeus, glorificava a Deus e disseram-lhe, bem vês, irmãos, quantos milhares há entre os judeus que têm crido e todos são zelosos da lei. Olha para ver aqui, eles entendiam, os judeus mesmo ficou maravilhado. Ainda falando, esses daí são da lei. Mas muita gente ali dos judeus aceitaram Jesus, aceitaram a graça. Mas aqueles mais defensores das leis, não, eles não aceitaram. Não aceitaram. Versículo 21. Têm sido informados a teu respeito, que ensinas, olha para você ver, todos os judeus que estão entre os gentios, e se apartaram de Moisés. Então, aqui os outros já falaram, tem havido a seu respeito, tem sido informado a teu respeito, que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés. Então, quando ensinava o Evangelho da Graça, ensinava ali o Cristo ressuscitado, que agora aquelas leis, aquelas coisadas de lei já tinham passado, que não era mais necessário fazer aquilo, aqueles judeus
defensores da lei, agora já começa a pegar pesado com Paulo, não aceitando. É tanto que eu li aqui 2 vezes, né? Você viu aí que eles já estavam falando que Paulo estava ensinando os judeus, defensores da lei, a afastar de Moisés, porque eles totalmente defensores da lei. O 21, lê de novo, ó. Olha para ver. Têm sido informados. É bom ler para entender. Tem sido informado a teu respeito que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não circuncidam seus filhos, nem andam segundo os costumes da lei. Entende? Quer dizer que aqui para eles não estava certo, que tinha que viver debaixo da lei de Moisés. E quando chega essa mensagem que pede para eles afastarem da lei, eles, esses defensores não gostam. Já começa aí a questionar Paulo. Romanos 1, versículo 3. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Falando de Jesus. Estava falando. Aqui, versículo 4, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade. Falando de Jesus. Paulo falando, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 5, pelo o qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre os gentios. Então Paulo aqui fala para eles, né, que ele foi separado para pregar o evangelho da graça. Eu vou ler de novo, versículo 4, né, de Romanos 1, versículo 4. E que o que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus, Cristo nosso Senhor. Então ele foi, né? Ele foi ressuscitado dentre os mortos, sim, pelo que recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. Então Paulo estava falando para eles, olha, eu não estou aqui à toa, eu não estou aqui, eu fui separado para isso. Depois da ressurreição de Jesus, eu fui separado para a mensagem da graça entre os gentios. Romanos 16. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, guardando em silêncio desde os tempos eternos. Então, esse evangelho que Paulo agora prega, desde os tempos eternos já estava separado, já estava nos planejamentos de Deus, que era para ser pregado, esse evangelho ia vir no tempo certo. E veio. Romanos 16, 26. Mas agora manifesto, e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, o eterno, Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações. Então agora é o tempo de ministrar a palavra, né? Agora não é mais aqueles rudimentos de lei, agora não é mais pelas leis, agora é pela palavra, é pelo evangelho da graça que estava oculto desde o tempo eterno. Romanos 15, 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, entende? Suportar, carregar, ensinar, conduzir. Alguém está precisando de uma orientação, uma palavra, uma mensagem, nesse sentido. 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, visando o que é bom
para edificação. Então, nós não temos que julgar ninguém, nós temos que ajudar na mensagem. No que eu falei no início, você tem um conhecimento, passa para o seu irmão, entende? Está precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de Deus, chega até ele. Está precisando de uma oração, ore com ele e não julgue, né? O 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim cairá as injúrias dos que te injuriavam. Então, já foi. Caíram em Jesus, agora não injuria mais, injuriavam. Está no verbo passado. Romanos 12, 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Entende? Aborrecei o mal. Uma coisa que é do mal, se você não for ter aquela coisa, você está aborrecendo ela. Se você se afasta daquilo que não condiz com a verdade da palavra de Deus, você aborrece o mal e você aparta daquelas coisas. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagaroso no cuidado, sedes fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Então, meus amados, a mensagem é essa. A mensagem da palavra de Deus é essa. Amai o seu próximo a ti mesmo. Cuide do seu semelhante. Uma palavra, ou se precisar de uma ajuda, e você pode ajuda. Entende? Não precisa você dar dinheiro na igreja, do sistema para Deus te ajudar, não. Não precisa você ter um líder religioso para fazer uma ponte entre você e Deus, não. Você tem um acesso. O véu do tempo rasgou. Deus abriu o caminho para você. O seu caminho para com Deus é livre. Você tem que buscar a palavra, buscar conhecimento no sentido da graça. Entende? Porque no Evangelho da Graça não precisa ter pastor. Entende? Basta você buscar e viver 100% ligado a Deus. Viver as coisas espirituais, o seu lado espiritual. Mais espiritual e menos lado carnal. Porque o lado carnal te faz afastar de Deus. Porque a carne, ela milita contra o espírito. A carne, ela puxa para as coisas mundanas. E o espírito puxa para as coisas celestiais. É isso aí, meus queridos, a mensagem de hoje. Que o nosso Deus possa abrir o seu entendimento, né? Te dar o desejo, né? Aquela vontade de conhecer. Porque isso vem de Deus, não é dom de nós mesmos. O que nós temos que fazer é orientar, se temos conhecimentos. Se nós tivemos lá no sistema e Deus nos orientou, Deus nos puxou para o Evangelho da Graça, para o conhecimento, nós queremos também que Deus possa chegar até você. Porque aquele que tem um chamado de Deus, ao ouvir uma mensagem dessa, Deus gera conhecimento, gera desejo nele de conhecer a palavra de Deus depois da cruz, depois da obra consumada. Entende? E é essa a mensagem de hoje, que nosso Deus possa, né, te conceder essa graça. Até um outro vídeo, graça e paz a todos. Fique com Deus.